Olá, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao Iluminuras, que hoje apresenta um escritor eclético, autor de contos, poesias, biografias, livros de arte, de história e de literatura infanto-juvenil. São 32 ao todo e o último acaba de ser lançado. Jornalista, Ricardo Viveiros passou pelos principais veículos de comunicação do Brasil. Foi também professor universitário e teve o primeiro livro publicado ainda na década de 1960. Ricardo, seu primeiro livro é Tempo de Amor e Guerra, publicado em 68, que é uma data histórica marcante para nós brasileiros, ano do AI-5, Ato Institucional número 5. Imagino que você tenha recordações marcantes, né? O primeiro livro, o AI-5, uma época boa e ruim. É verdade. Nessa época eu militava nos movimentos estudantis no Rio de Janeiro. Também já era sindicalizado, porque eu trabalhava como jornalista desde 1966 e participei daqueles movimentos todos. Quando morreu o Edson Luiz, assassinado por um oficial da Marinha no calabouço, o grande protesto da Cinelândia, que foi o primeiro. Me lembro perfeitamente nas escadarias do Teatro Municipal o protesto dos intelectuais contra a censura. Eu até me lembro que o Ziraldo pintou na hora, assim, grafitou um cartaz para mim que era um rosto com uma mordaça: vai tapar a boca da MMM. E era o que eu estava segurando. E atores, atrizes, escritores, jornalistas, cantores, artistas plásticos, bailarinos. Nós ficamos 3 dias e 3 noites nas escadarias do Teatro Municipal. E o lançamento desse livro, que tem um nome sugestivo para a época, Tempo de Amor e Guerra, foi o meu primeiro livro e um livro de poemas. Um livro de um poeta jovem, mas que já havia participado de concursos literários, ganho concursos literários, já possuía aí uma certa crítica favorável dos grandes mestres da época, né? Eu tenho uma crítica, inclusive, do Carlos Drummond de Andrade, que muito me orgulha, sobre esses poemas desse primeiro livro, né? E esse livro acabou sendo, na época, em razão dessa circunstância toda, desse contexto todo, um livro que vendeu bastante, fez sucesso e tal, né? Logo depois eu saí do Brasil e aí fiquei fora, né? Eu tinha sido preso, torturado, fiquei um tempo fora e depois voltei. Aí não tinha mais clima no Rio e eu acabei indo para São Paulo. E fui muito feliz em São Paulo. Eu brinco que eu sou talvez o único carioca do mundo apaixonado por São Paulo. Porque tem uma rivalidade, é do futebol, é da coisa da praia, é da coisa da brincadeira, da gíria, do sotaque, né? E agora eu vou no Rio, o pessoal diz que eu falo como paulista. Aí eu estou em São Paulo, o pessoal diz que você fala como carioca, né? Mas eu sou feliz nas duas terras e muito feliz em São Paulo. Você tem 32 livros publicados de arte, história, literatura infanto-juvenil, biografia. Como é que você se organiza? Você sabe que o próximo vai ser de arte, por exemplo? Embora exista um planejamento, uma disciplina, as pessoas têm aquele estereótipo que o escritor é um boêmio, é uma pessoa desorganizada, que bebe, que fuma, que trabalha de noite, dorme de dia e tal. Isso não é verdade. Os escritores, eles têm sua disciplina, eles têm sua rotina, e se não fosse assim, não chegava o livro se tornar realidade. Então eu tenho uma disciplina de produção. É claro que poesia, ela flui, ela depende da inspiração. O romance, o conto também, o livro infantil da mesma maneira. Agora, eu produzo muito biografia. Biografia é trabalho de repórter. Biografia é apurar fato, é ir atrás, é compromisso com a verdade, é investigativo. Então, livros de história também é a mesma coisa, é trabalho de repórter. O livro de história não deixa de ser uma grande reportagem, né? A biografia não deixa de ser uma grande reportagem, né? Livros sobre arte é a crítica. Então é um trabalho técnico, sério, responsável, comprometido com dados, com fatos, né? Com conhecimento profundo daquele tema e tal. Então eu tenho uma disciplina de trabalho, eu continuo trabalhando como jornalista, mesmo com 32 livros eu não consigo viver de escritor, né?
Então, eu continuo trabalhando como jornalista e dedico um tempo do meu dia ao trabalho, ao ofício de escritor. Eu costumo dizer que foi o jornalista que ensinou o escritor a escrever. Falando em escritor, está aqui o seu último livro, A Vila que Descobriu o Brasil, a incrível história de Santana de Parnaíba, que é um livro histórico, que é nessa linha que a gente estava conversando aqui. Exatamente, é um livro de história, com o rigor do historiador, o compromisso do historiador na técnica da pesquisa, do compromisso com os fatos, mas um livro escrito por repórter. Então ele é gostoso de ler, ele não é chato. Ele é como você está lendo uma matéria de uma revista, de um jornal, né? Então esse livro me custou 8 anos de trabalho. E é uma história curiosa sobre o livro, é que ele surgiu de um outro livro, não é isso? Me procuraram para escrever a história dos 30 anos de Alphaville. E eu aceitei o desafio e fui escrever. Para escrever eu tive que pesquisar, porque Alphaville é um bairro. Bairro de que cidade? Santana de Parnaíba. Qual é a história de Santana de Parnaíba? E aí eu descobri uma história muito maior, infinitamente mais interessante. Me apaixonei, fiz o trabalho, entreguei, saiu um livro bonito, de arte, bem ilustrado, etc. E eu segui sozinho pesquisando a história. Fui para Portugal, pesquisei vários museus, vários arquivos, voltei, fiz o caminho de volta do Cabral, Porto Seguro, Bahia, Rio de Janeiro, São Vicente, São Paulo, subi a Serra, Pátio do Colégio, e aí fui para o interior e fui descobrindo uma história da história do Brasil que ninguém tinha contado até hoje, né? Que resultou nesse livro. Bom, eu vou pedir então, Ricardo, para você ler um trechinho para a gente, por favor. A tentativa de dividir o mundo. 6 anos antes do desembarque de Pedro Álvares Cabral no litoral de Porto Seguro, o mundo foi dividido ao meio pelos 2 países detentores da melhor tecnologia naval à época. A monarquia portuguesa e o reino vizinho de Aragão e Castela estavam envolvidos numa espécie de corrida espacial que, em vez de foguetes, estações orbitais e sondas estelares, dependia da direção dos ventos, da estabilidade das caravelas e do manuseio correto de bússolas, sextantes e astrolábios. E mais que tudo, da coragem dos que se dispusessem a enfrentar os muitos perigos dos oceanos. Esse, Ricardo, é seu último livro. Eu queria voltar e falar do comecinho, de onde surgiu sua paixão pelos livros, pela literatura. Tem algum livro, ainda criança, que te marcou? Ou na adolescência, alguns livros que te marcaram? Olha, eu tive a felicidade de nascer numa casa onde os meus pais, os meus avós dos 2 lados, eram intelectuais, eram pessoas que gostavam muito de arte, de cultura, música, balé, literatura, teatro, cinema. E eu sempre, desde pequeno, tive muito acesso a isso. Eu fui um menino muito chato, porque com 5 anos eu não era alfabetizado e eu vivia pedindo para todo mundo ler para mim. O que está escrito aqui? O que está escrito? Era bula de remédio, caixa de sapato, jornal, livro e tal. Aí a minha mãe não aguentava mais, me alfabetizou. Então eu entrei na escola, no antigo primário, já lendo e escrevendo. A professora, eu atrapalhava, me passou logo para o 2º ano. E assim foi, e lá em casa sempre teve o cantinho da leitura, o horário da leitura. Bom, não tinha internet, não tinha televisão, não tinha joguinho de videogame. A concorrência era menor, né? Não tinha tablet, não tinha nada disso. Então eu acho que vem daí a minha paixão pelos livros, a minha paixão pela criatividade dos escritores, pela veracidade dos fatos, quando livros de história, etc. E eu sempre gostei de ler tudo. No princípio eu não era seletivo. Eu fui ficando seletivo com o tempo. Agora, um dos seus gêneros, que você gosta bastante de escrever, Ricardo, é o infanto-juvenil, a literatura infanto-juvenil. Como é que você faz para atrair esses jovens, para que eles também gostem de ler? Olha, eu comecei a escrever para crianças e adolescentes com 60 anos, tardiamente. Mas o primeiro livro foi uma surpresa tão grande, uma coisa tão positiva. Ele tem um prefácio do Ziraldo, e o Ziraldo, eu merecia esse prefácio generoso do Ziraldo, e o Ziraldo, entre outras coisas, diz lá assim, você escreve livros para crianças de 8 a 80 anos.
Então, a preocupação de escrever para a criança, o cuidado, porque você está entregando alguma coisa para alguém que está em formação da sua personalidade. O risco de você induzir a erro é muito grande. Então eu me sinto muito responsável, eu sou muito preocupado sempre com tudo que eu faço. Mas quando eu escrevo para criança, eu sou triplamente preocupado. E esse primeiro livro, O Poeta e o Passarinho, que tem ilustrações do Rubens Matu, que é um artista plástico conhecido, e aí isso chamou o segundo, que é o Saudade, que é um livro como o primeiro, que tem um compromisso com um tema que ninguém quer tratar com criança, que é perda, e que o livro é uma metáfora poética que não fala da perda, mas faz você refletir sobre ela de maneira gostosa, suave, delicada. O segundo livro, Saudade, trata da palavra saudade, que é a única na língua, só tem na língua portuguesa, a única em todas as línguas, e que não é uma coisa melancólica, como as pessoas supõem e tratam. É uma coisa para cima, bonita, de esperança, de alegria. Por quê? Ninguém sente saudade do que é ruim. Você sente saudade do que é bom. Esse livro é muito interessante, ilustrado pelo Zélio. E depois veio Como Encontrar uma Linda Princesa, que trata de uma princesa de um reino. Primeiro aquela questão da briga menino ou menina, quando a rainha engravida, que é uma bobagem, menino e menino são importantes, né? E depois a questão do bem e do mal, a bruxa, o mago e tal. E a princesa tem um pequeno defeito físico e supera tudo isso e o final é surpreendente. E no fim do ano agora eu lanço O Menino que Lia Nuvens, que trata de bullying, um pouco de esoterismo e tal, que também são temas que normalmente as pessoas não tratam com crianças. Ricardo, além desses que você já citou, além da Vila, além do Menino que Lia Nuvens, há mais um para ser lançado aí neste ano. Exatamente. Chama-se Todo Mundo Disse que Não Ia Dar Certo. É um livro curioso porque eu investiguei, descobri, colhi o depoimento e conto 20 histórias de 20 pessoas que eram pobres, simples, venderam um Fusca velho, pediram dinheiro emprestado, receberam uma indenização de trabalho e tiveram ideias que todo mundo disse que não ia dar certo, eles teimaram e realizaram e ficaram muito ricos e hoje são grandes empresas. Ricardo, é isso. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente no Iluminuras. Eu é que agradeço a oportunidade, estou sempre às ordens. Obrigado. Bom, a gente vai para o intervalo e volta num instante. No próximo bloco, a nossa conversa é com a advogada Fabiola Orlando. É rapidinho, não sai daí. O Iluminuras está de volta e a conversa agora é com a advogada Fabiola Orlando. Fabiola, você é advogada, é mediadora e tem uma queda pela psicanálise. É isso? Fiz direito, né, na UNB, mas vivi a minha vida inteira com minha mãe sendo psicóloga, terapeuta de casal e de família. Assim, eu vivenciei o ser humano transformando, né? Porque mais você não queira, você está nas relações do dia a dia e eu percebi os clientes da minha mãe quando a gente encontrava no shopping. A sua mãe transformou minha vida, né? Modificou. Então, assim, via também, nós víamos pessoas muito, né, em depressão, com pânico, e ver aquela pessoa melhor, então, assim, me fez acreditar que o direito seria bem melhor se eu juntasse com a psicanálise. Então, assim, quando eu me formei, eu fui para os Estados Unidos, aí fiz um curso de violência doméstica, questão de codependência, independência emocional, né, questão de repressão, de alcoolismo. Aí fui para mediação e psicanálise. E o que mudou na sua vida, na sua profissão, no seu dia a dia? Tudo. Porque, na verdade, quando eu comecei a fazer esse curso de codependência e dependência, a gente começa também a nos ver, né? Então, assim, a gente vem de um país, né? Um país ainda codependente, né? A gente joga para o outro a nossa responsabilidade. E lá eu comecei a ver, assim, nos cursos, e tinha muita prática, que para todo dependente emocional tem o codependente, né? Então, assim, não tem só algoz. Então, somos corresponsáveis pela história. Então, e lá o que eu percebia? Eu fui fazer a prática na corte de Danbury, em Connecticut, e assim, quando o juiz chegava a um caso, por exemplo, de abuso, né, emocional ou de violência doméstica, o juiz ele não mandava para a corte, ele mandava para quê? Para o psicólogo assistente social. Então, eles teriam que se tratar, e não só o agressor, e também a vítima. Agora, qual foi o reflexo
dessa sua experiência nas suas leituras? Aí eu comecei a ler só essas questões, né? Então, assim, eu estava até rindo, eu vim na biblioteca hoje, então, assim, eu tenho tudo. Children, então, assim, filhos adultos, codependentes emocionais, on the family, porque aí que eu comecei a perceber que a origem de tudo é a família, tá? Então, assim, e comecei a me apaixonar pelo direito de família. E quando eu voltei para o Brasil, foi bem interessante, que eu encontrei o professor Carrali, de São Paulo, e ele falou assim, ó, sua cara é o IBDFAN. É o Rodrigo da Cunha Pereira, que é Direito de Família e Psicanálise. E eu comecei a ler. Então, assim, aí, literatura do direito aqui, e unir. Porque, na verdade, não é você ler apenas, é você colocar em prática, que é a prática, né? E comecei a atender os clientes de uma forma, isso há 12 anos atrás, interdisciplinar. Então, hoje eu atendo minhas famílias, eu tenho outro olhar. Então, tem a verdade do meu cliente, mas tem a verdade do outro. Então, eu sempre busco a verdade do outro, imparcial, mas eu busco. E que outros livros, que outras leituras você tirou dessa época? Eu comecei a ler Direito de Família e Psicanálise, do Rodrigo da Cunha Pereira, Psicanálise nos Tribunais, do Antônio Carlos Matias Coutro, com Davi Zimmermann, de Porto Alegre, Mediação de Família, com a Gisele Groening e Águeda Barbosa. Então, assim, na verdade, através da família, você, assim, eu falo que quem é aprendedor do direito de família, depois advoga em qualquer área, né? Porque, assim, você faz uma leitura para além do porta-retrato, né? E li recentemente, assim, há uns 6 anos, que ficou muito marcante para mim, o Código da Vida de Saulo Ramos. Por quê, para mim? Então, isso não foi a questão da política que ele falou, mas sim do caso que ele narrava, que era um caso que era de pedofilia. E, tipo, eu trabalho muito com isso aqui em Brasília, então, assim, interdição, abuso, né, que é a minha área. Então, assim, como o escritório de advocacia, então, naquela época, e o juiz, que hoje foi o ministro, né, Peluso, eles tiveram uma sensibilidade, sabe, de olhar para além do direito. Então, assim, eu fiquei, na época, esse livro tem mais de 500 páginas, era para ler em um mês, nas férias, eu li uma semana, assim, eu fiquei... Por quê? Eles olharam um ser humano. Dizem que eu sou mediadora por isso, né, que eu mediei meu pai e minha mãe, que meu pai é um advogado, um humanista, e minha mãe psicóloga de casais de família, né. Então, assim, mas desde 14, 15 anos eu lia, assim, eu sempre gostei de escutar, ela supervisionava casos, né, porque ela dava aula, né, de psicanálise aqui em Brasília, de família, de casa. Foi uma das primeiras em Brasília a trabalhar nessa área. É uma apaixonada até hoje, atua até hoje. E assim, eu falava, eu quero ler, mãe, eu quero ler. Então eu comecei a ler. E, na verdade, aí eu fui para terapia. Eu comecei a fazer terapia. E eu falo assim, que hoje, que todo ser humano merece uma terapia. Que você se reconstrói, né? Essa questão de você trazer o inconsciente para o consciente. É pesado, você busca, você conhece a si mesmo. Mas é uma transformação que muda toda a sua história. Aí eu comecei a ler, então, assim, eu acho que o pessoal brinca, como é que você tem coragem de trabalhar no direito de família? Eu sou uma apaixonada, tranquila, não levo para casa problema, então, assim, por quê? Porque você encara a vida com outros olhos, né? Porque, assim, a história do outro, a história não é minha, as diferenças do outro, não é? Mas até que ponto eu posso colaborar com essa história do outro, onde eu não posso me pegar, né, que você tem suas histórias, então você não pode falar assim, pegar para si, não, então assim, é muito pautada nessa ética nas relações. Então a psicologia me mostrou isso, a ética nas relações. Do Freud especificamente, o que você destaca? O mal-estar na civilização, totem e tabu, então assim, que mostra a nossa origem, né, a nossa história, o nosso inconsciente, a lei do pai, né, esse pai que a gente brinca, quantas pessoas hoje, quantos clientes nossos que não tiveram essa lei do pai e hoje buscam a lei do juiz, né? Porque o juiz hoje é a lei, ou a polícia, né? Então a gente brinca assim, olha, o limite para os jovens, por quê? O jovem vai procurar uma lei. Ok, vou aproveitar, fazer uma pausa para a gente conhecer um pouquinho mais de Sigmund Freud. Sigmund Freud é reconhecido como o pai da psicanálise. Ele iniciou seus estudos utilizando a hipnose como forma de acesso aos conteúdos mentais de seus pacientes. Suas obras fizeram surgir uma nova compreensão do ser humano. Entre elas estão Da Interpretação dos Sonhos, O Ego e o Id e Outros Trabalhos, História de uma Neurose Infantil e Além do Princípio do Prazer.
Freud morreu em Londres em setembro de 1939. Ele é o autor que você também recomendaria para quem está começando a carreira ou não, mesmo para quem já tem? Recomendaria, sim. Acredito que hoje esse novo direito, esse direito contemporâneo, tem que abordar a psicologia, a psicanálise, a filosofia. Acho que a gente está num mundo onde hoje o sujeito é o centro do direito, né? O sujeito é um sujeito desejante e tem seu direito. Então, assim, hoje a faculdade de direito, assim, principalmente, deveria ter, sim, no primeiro semestre, abordar sobre a psicologia, a psicanálise, até para si mesmo, para si próprio. E que outros autores, Fabíola, você destacaria? Eu adoro, assim, eu leio muito americano, né? John Bradshaw, ele fala muito sobre as famílias, né? On the Family, e eu leio muito, porque ele fala muito dessa família da Deep Democracy. Ele fala que se o sujeito ele fica individualizado, ele começa a respeitar mais o seu próximo, as diferenças, e você começa a ser melhor como pessoa na sociedade. Então, assim, eu tenho vários livros dele que falam de volta à criança interior. Ele fala isso, então, assim, nós todos, se a gente for buscar a nossa história, a gente vai chocar o quê? Com essas questões da infância, né? Que é essa primeira infância, onde o que foi, né? Minha mãe sempre brinca com nossos filhos, fala assim, não olha feio. Não faz sacar, porque isso aí... Ela brinca, meu consultório está cheio de homens, mulheres, crianças, né? Interessante, porque você tem destacado isso, né? É bom para a sua profissão, para o seu cotidiano e para a sua vida também, né? Para a minha vida. Assim, esse livro que eu estou acabando de ler, desse On the Family, fala muito isso, né? Que a gente vem... Fala daquela questão do Hitler, né? Por que essa repressão, a questão do preconceito. Então, tudo teve a história do Hitler, né? E aí, falando que a sociedade americana, o que vem? Vem de uma família muito autoritária, muito repressiva. Hoje, a gente está tendo muito o quê? Mal de Alzheimer, Parkinson, que vem dessa rigidez. Então, assim, e nós também aqui no Brasil, a gente pega isso, que é o quê? Portugal, né? Estados Unidos, Europa. Então, a gente também traz essa rigidez. Voltando ao direito, você já deixou claro aqui pra gente que seu pai, advogado, teve aí uma influência marcante, eu imagino. Foi uma herança dele, foi uma escolha que deu certo. Dizem que eu sou igual a ele, né? Apaixonada pela justiça. E a psicologia é minha mãe. Você conseguiu? Consegui. Aí eu peguei a mediação e psicanálise, né? Então hoje eu também sou mediadora e trabalho com a mediação de conflitos, porque é o quê? Você ser um guarda da comunicação, você levar as partes, né, a se escutarem e resolver as suas questões, que é o empoderamento, né? É isso que a gente tem que buscar. Se nós advogados descobrimos tanto que é importante você devolver ao cliente essa responsabilidade de resolver a questão, você não precisa de judiciário. Eu sei, Fabíola, que você escreve artigos também sobre esse tema ou mais variados? Também sobre esse tema. Já escrevi mediação e psicanálise, direito de família e psicanálise na contemporaneidade, pelo IADF, em alguns livros. Então, assim, é a área que eu sou apaixonada. E livros especificamente? Você tem planos de escrever um dia? Eu tenho. Estou esperando ter um fôlego de mediação com abordagem na psicanálise. Que é a sua vida mesmo, que é a minha né? vida. Que é que eu trabalho, né? A leitura, sua bagagem cultural, Fabíola, te ajuda nessa comunicação com os seus clientes? Em tudo. Ajuda, sim. Acho que para todos nós, né? Acho que esse aperfeiçoamento do direito, né, é o estudo. É um estudo. E você entender que essa contemporaneidade, essa diversidade de relacionamentos, de relações de pessoas que nós temos hoje, é só o estudo. Ok. Fabíola, é isso. Muito obrigado pela sua participação aqui no Iluminuras. Até a próxima. Muito obrigada. E obrigado a você que nos acompanhou hoje. O Iluminuras termina aqui. Para rever este e outros programas, basta acessar o site da TV Justiça, tvjustiça.jus.br. Até a semana que vem. Tchau.